Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. Bom, falando sobre o tema de hoje, a prática da reflexão que a gente vai conduzir hoje, a gente busca praticar também no nosso cotidiano, mesmo que seja 10, 5, 15 minutos por dia, ela é a melhor método para a gente se conectar ao mundo celestial. A reflexão ela é uma prática de meditação também, é chamado de meditação reflexiva. O fato de você separar alguns minutos do seu dia para fechar os seus olhos e se conectar com o seu anjo da guarda, o nível mínimo seria o anjo da guarda, é algo que é o melhor método para você se conectar com o mundo celestial. E a gente precisa se conectar com o mundo celestial, porque a gente vive num plano físico. E como o mestre ensinou no livro As Leis de Messias, um ensinamento bem duro, que o ser humano sem fé, ele vira um animal, ele vive pelos instintos. O que vai diferenciar a gente de um animal, basicamente, é a fé e a crença no outro mundo. E a gente necessita desse tipo de prática ao longo do nosso cotidiano e, claro, vindo aqui no templo também. E falando sobre os métodos de reflexão, o primeiro ponto é uma reflexão sobre a ganância. A gente, ao longo da vida, a gente vai acumulando ganância, não tem como evitar isso. Você consegue controlar, amenizar, mas diminuir 100% da ganância é difícil porque ela faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Por isso, a primeira prática é a reflexão da ganância e, basicamente, resumindo em poucas palavras, isso significa você ter poucos desejos e estar satisfeito. É chamado de consciência de abastança. Ter poucos desejos e estar satisfeito. Isso é muito fácil de falar. Não, tem que ter gratidão, tem que agradecer. É bonito até, né, se a pessoa falando isso. Não, você tem que agradecer. É super bonito. Para quem fala é ótimo, né? Porque aí você joga a responsabilidade nos outros e fala, não, agradece. Só que a prática disso ela é muito complicada. É necessário anos de treino para você conseguir realmente ter o sentimento de abastança. Ou para você conseguir agradecer de forma correta. Então, essa consciência de ter poucos desejos e estar satisfeito é algo fundamental para o nosso crescimento espiritual. Os nossos desejos, não tem como a gente extinguir eles. Igual o mestre ensinou no livro O Verdadeiro Exorcista, o desejo é igual a vontade de dirigir das pessoas. Você não consegue proibir que todo mundo dirija, e as pessoas vão querer continuar dirigindo. Agora, você consegue criar regras de trânsito para que todo mundo tenha harmonia na direção. E os desejos são assim também. A gente tem que saber controlar os nossos desejos. A gente tem que saber realmente ser feliz com o que a gente tem e buscar crescer mais, claro, ao longo do tempo e compartilhar isso com outras pessoas. Tem, inclusive, uma frase do poema, um poema em japonês do mestre, que ele diz o seguinte: para as pessoas que não têm gratidão, o caminho não se abre. Foi uma frase bastante marcante. Para aqueles que não têm gratidão, o caminho não se abre. Significa que se a gente está sempre reclamando, ou se a gente está sempre insatisfeito, o tempo todo, o caminho não vai se abrir mesmo. Porque a gente está vibrando numa sintonia tão negativa que mesmo a prosperidade ou a ajuda de outras pessoas acaba não vindo. Por isso, ter esse sentimento de abastança, ele é um treino, a gente tem que praticar isso e tem que ser algo que a gente sempre tem que ter em consciência. Sempre tem que ter consciência. Inclusive, os 3 métodos de reflexão têm um link com os 4 corretos caminhos. Porque o primeiro princípio dos 4 corretos caminhos é o princípio do amor. E a primeira prática dos 3 métodos de reflexão é a da ganância. A ganância ela é o oposto do amor que se dá, que é o primeiro princípio da felicidade. Por isso que ela vem em primeiro. Quando a gente é ganancioso, quando a gente quer muito, a gente está cobrando demais. A gente acaba cobrando até do mundo. Por que o mundo é assim? A gente acha que o mundo nasceu para a gente, sendo que, na verdade, a gente que nasceu para o mundo. Ou a gente acha que as pessoas nasceram para nós, sendo que, na verdade, nós que nascemos para conseguir ajudar
e colaborar com as pessoas. A gente sempre tem que buscar controlar esses desejos exagerados. Como o desejo exagerado, ele faz parte do nosso instinto animal. A gente tem um instinto animal. A gente quer se proteger. O animal, o que ele quer basicamente? Ele quer se proteger do inimigo e ele não quer passar fome. O ser humano ele é assim também. Ele quer se proteger de qualquer tipo de perigo e ele quer manter o mínimo de alimento para ele. A gente tem que, num primeiro momento, estabelecer isso, mas conseguir controlar a nossa ganância. Vou falar de várias formas de como controlar a ganância, mas uma delas é isso está escrito no livro As Leis da Perseverança, no primeiro capítulo, é o seguinte, em vez de você se comparar com um grupo pequeno de pessoas, você se compara com um grande grupo de pessoas e vê onde você está. Por exemplo, se você se comparar só com as pessoas do trabalho, ou só no seu ramo de trabalho, você pode se achar, acho que eu não estou indo bem. Acho que aí começa a vir a ganância. Devia ter feito mais, minha vida podia ser melhor. Só que expande um pouco mais o seu padrão de comparação. E se você se comparar com todas as pessoas de Jundiaí, que nasceram no mesmo ano que você, e se você se comparar com todas as pessoas do estado de São Paulo, se você for homem, todos os homens, se você for mulher, todas as mulheres que nasceram no mesmo ano que você, ou todos os homens, como é que está todo mundo hoje? E região sudeste? E o Brasil? Por exemplo, no Brasil, metade da população não tem saneamento básico. De cada 10 pessoas no país, 5 não tem esgoto e água tratada. Se você tem esgoto e água tratada, você já faz parte da metade favorecida da população. Aí você vai ampliando essa quantidade. O número de pessoas que estão em leito de hospital agora. Ninguém aqui está em leito de hospital. O número de pessoas que tiveram acidentes graves ao longo da vida. E você vai analisando a sociedade como um todo e você vê que, na verdade, você está muito bem. Só o fato de você conseguir estar vivo e poder viver a sua vida, você já está na frente de muitas pessoas. Não que a gente se compare com os outros, mas isso faz você ter uma reflexão mais madura sobre a vida. Essa é uma forma de você controlar a ganância, você conseguir se comparar com um grupo maior de pessoas. E a segunda forma é você conseguir ter a pureza de se alegrar com o seu dia a dia. Quando que a gente começa a ficar ganancioso? Quando a gente pensa demais no futuro. Quando a gente acha que vai faltar no futuro. E você se preocupa hoje. E você deixa de viver agora, pensando no futuro. Porque quando você pensa demais no futuro, você não valoriza o hoje. O fato de você poder ficar com a sua família, o fato de você ter saúde, é como se fosse algo normal. Ou, eu não cheguei ainda aonde eu queria, então isso que eu tenho não é suficiente para mim. Mas essa é uma reflexão importante. Inclusive, o Dale Carnegie, ele sempre faz reflexões sobre isso. Ele faz uma conta, por exemplo, qual o valor da sua vida? O fato de você estar perto de pessoas que você ama, por exemplo. Se uma pessoa proibisse você, durante um ano, de chegar perto de quem você ama, e ele oferecesse um valor em dinheiro, 10 milhões, para ficar o ano inteiro sem ver quem você ama, você deixaria? O dinheiro compraria isso? A sua perna, você fala, é o seguinte, vou dar 10 milhões pela sua perna. Você aceita? Aí você fica sem uma perna e pega o dinheiro. Se você falar não, é porque aí você tem isso já de valor dentro de você. Não vou aumentar muito o valor, tá? Que aí começa para 20, né? 50, a inflação está 10% esse ano, então eu costumo parar no 10, né? Então isso mostra o quanto a gente é abençoado e a gente acaba não percebendo. Ou a quantidade de necessidades que a gente coloca para ser feliz. É esse que é o ponto. É sempre o se. Se eu tivesse isso, eu seria feliz. Mas como eu não tenho, logo sou infeliz. Tá bom, pode ser que a gente não tenha muita coisa que a gente deseja. Mas será que isso é mesmo uma fonte de infelicidade? Ou será que a gente está criando a nossa infelicidade? Será que eu realmente preciso de tudo isso que eu quero?
Ou será que é só um desejo? Claro, a gente tem que desejar as coisas, mas o nosso desejo não deve inibir a nossa felicidade no presente. É igual quando a gente era criança. Quando você era criança, a gente ficava feliz com o quê? Com o que era mais simples. Quando você é criança, você é feliz pelo fato de você poder acordar, o fato de você se alegrava com muita coisa. Você poder ir para a escola era uma alegria, você poder encontrar os seus amigos na escola era uma alegria, você poder tomar água era uma alegria. Eu lembro uma vez que eu estava no Parque do Ibirapuera, quando eu morava em São Paulo, e tinha o pai e o filho. Eu ia treinar, era umas 7 horas da manhã, aí o garoto virou para o pai e falou assim, nossa pai, eu estou tão feliz hoje. Aí o pai falou assim para ele, eu um pouco xereta também, né? Só antenado ali, tava treinando, né? Só antenado na conversa ali. Aqui monge é fofoqueiro também, né? Somos xereta, né? Fica aqui, ó, com as antenas ligadas. Só ligado na conversa alheia ali, ó. Aí o pai falou assim, por que você tá feliz hoje, filho? Ele falou, pai, porque hoje eu vim no parque e consegui tomar água gelada. Falei, caramba, velho, o Sócrates está do meu lado, o moleque está feliz porque ele toma água gelada. Quem que fica feliz que toma água gelada? Isso é normal. Mas veja bem, se você não tivesse água gelada, sua vida ia ser muito pior. E isso é um pouco da pureza que a gente perde quando a gente fica adulto. Porque conforme a gente vai ficando adulto, a gente começa a precisar de cada vez mais coisa para ser feliz. Como se não bastasse você poder acordar e viver o seu dia. Você poder se alimentar, você poder respirar, você poder ver a sua vida. Isso vai criando o coração ganancioso. E essa ganância ela vai aumentando cada vez mais. E a gente, ao invés de aceitar e agradecer a nossa vida, a gente começa a se revoltar com a nossa vida. E você para de ser feliz. Pelo fato da gente colocar impedimento demais na nossa felicidade. Esse que é o controle da ganância que a gente deve ter. Será que eu estou querendo demais? Agora, você tem que querer mais? Tem que querer mais. Demais que é o problema. A ponto de você ficar frustrado hoje e você não conseguir ser feliz hoje. Porque o que adianta você querer ficar sonhando algo e não ser feliz agora? Principalmente com o mínimo. As pessoas iluminadas, elas conseguem se alegrar com o mínimo. Essa é a primeira característica. É a pessoa que se alegra com o fato de poder ter sol, de poder andar, poder se alimentar, respirar. Isso é felicidade para ela. É igual, tem uma história do Dale Carnegie também, das pessoas que passam por situação de guerra. Teve um senhor na Segunda Guerra Mundial, o navio dele afundou, e ele ficou num bote inflável durante 30 dias no meio do mar. Imagina, você não pode tomar água, que é água salgada, 30 dias embaixo de sol, levando tiro, e ele sobreviveu. É o Highlander, né? Sobreviveu. Perguntaram para ele, qual a conclusão que o senhor chegou depois dessa situação? Ele falou assim, a conclusão é, se eu tiver água o suficiente para eu tomar todo dia, eu não vou reclamar de mais nada. O cara é feliz com água, só. Ele já está feliz com aquilo. Outra história. Tinha uma senhora, era nos Estados Unidos isso, mais ou menos em 1960. Ela nasceu com uma doença nos olhos, nos 2 olhos, que ela tinha cicatrizes no olho, e aquilo que gerava camadas em cima da visão dela. E ela tinha só 5% da vista esquerda, a vista direita ela não enxergava nada. E para ela ler um livro, o marido dela, ele imprimia o livro em letras gigantes, ela colocava assim perto do olho, e ela lia desse jeito. Então ela lia letra, não era palavra por palavra, ela lia letra por letra. Então, amor, ela lia A, M, O, R, ela lia um livro assim. Ela viveu a vida dela dessa forma, porque ela não conseguia enxergar nada. Ao longo do tempo, a medicina evoluiu, e ela conseguiu um tratamento clínico, cirúrgico, para remover aquelas cicatrizes. Ela viveu durante mais de 30, 40 anos nessa situação de não poder enxergar. Ela fez a cirurgia, ela se recuperou, e o marido dela conta, ela escreveu um livro. Ela escreveu um livro da vida dela, depois que ela voltou a enxergar. E ela descreve nesse livro o primeiro dia que ela conseguiu enxergar. Ela chorou de emoção,
porque ela conseguia ver as bolhas de sabão da louça que ela lavava, e ela conseguia ver o sol refletido nas penas de um pássaro. E ela chorava, emocionada com aquilo, porque ela nunca tinha visto uma bolha de sabão. Ela nunca tinha visto o sol, a coisa linda que é o sol na pena de um pássaro. Quem que chora por causa disso? Fala, você está louco, velho? É uma bolha. É um pássaro, tem um monte aí, ó, pardal, a pomba aqui no telhado, né? Tem um monte. Por que a pessoa está chorando emocionada? Porque ela nunca teve aquilo. E a gente vai passando a vida com várias bênçãos, sem perceber elas. Só passa. É como se o objetivo da vida fosse chegar em primeiro. Quem chegar primeiro? Aonde você vai chegar, velho? Embaixo da terra? A vida não é chegar em primeiro. A vida é você conseguir viver cada dia buscando a sua felicidade. E você não vai ser feliz se a sua ganância for extrema. Não tem como. Ou você é ganancioso, ou você é feliz. Tem a história, antes da gente ir para o segundo método, senão eu não vou parar de falar, né? A história do Rockefeller. Rockefeller foi um dos maiores bilionários estadunidenses. Ele ficou milionário aos 30 anos, o primeiro milhão dele foi aos 30 anos. E aos 40 anos, ele era tão ganancioso, que aos 40 anos ele criou tanta úlcera de preocupação com dinheiro, que ele tinha que comer, para eles poderem se alimentar, ele era de leite materno. Pegava leite das mães que amamentavam e ele só conseguia comer aquilo, por causa da acidez. O estômago dele era tão debilitado que ele só conseguia se alimentar daquilo. Então imagina uma pessoa que é bilionário e a alimentação dele era leitinho. Por quê? Ele era tão ansioso e preocupado com dinheiro que ele não conseguia viver em paz, mesmo tendo muito. Esse que é o ponto legal do Rockefeller. Ele tinha muito dinheiro, e quanto mais dinheiro ele tinha, mais infeliz ele era. O Rockefeller, ele viveu até os 98 anos, ele com uma saúde impecável. Como ele conseguiu isso? Quando ele aprendeu a doar o dinheiro dele e se preocupar menos com aquilo. Quando ele começou a doar o que ele tinha para instituições, ele criou a Fundação Rockefeller, essas fundações que tem de combate à malária, tudo, foi ele que fundou. Ele foi tirando aquela carga dele, daquela preocupação excessiva, que no final é ganância. E ele viveu saudável até os 98 anos. Isso é o controle da ganância. A gente não precisa de tanta coisa assim para ser feliz. A gente sempre tem que buscar controlar a nossa ganância. Então esse é o primeiro ponto de reflexão. A gente vai fazer a reflexão hoje, mas essa é a parte teórica sobre a ganância. Segundo ponto de reflexão, que é não culpar os outros nem o ambiente. A gente tem também essa tendência de culpar demais as outras pessoas. A gente culpa os pais, culpa o ambiente, culpa todo mundo. Isso é uma fraqueza do ser humano que deve ser combatida. Por exemplo, por causa dos meus pais, eu fiquei nessa situação, por causa dos meus amigos, por causa disso, por causa daquilo. É sempre algo externo. A gente tem que combater essa fraqueza. Inclusive, o mestre Okawa, na meditação, ele diz que culpar os outros para quem é asceta é uma vergonha. Ele usa a palavra vergonha. Vergonha. A gente tem que buscar controlar também esse coração que busca culpar as outras pessoas. É igual quando tem uma tempestade, por exemplo, no oceano e tem alguém num navio, se o vento sopra contra aquele navio, não adianta nada você culpar o vento, não adianta nada você culpar os deuses do mar, não adianta nada você culpar ninguém. O que você tem que fazer? Você tem que mudar, consertar o leme, mudar a direção da vela, ver um método de navegação melhor para você conseguir navegar contra aquele vento. Se você ficar culpando o vento, você vai perder seu tempo. Ao invés de você culpar o outro, o ambiente, culpar seja lá o quê, você tem que se mudar. Você tem que se transformar. Por isso que culpar o outro ambiente é uma vergonha. Porque se você está culpando o outro ambiente, você está deixando de fazer o seu trabalho, que é a autotransformação. Norman Vincent Peale tem uma prática que ele costumava conduzir, ele mesmo fazia nele, está escrito no livro
O Poder do Pensamento Positivo, ele disse, eu parei de olhar o defeito dos outros e condenar as pessoas pelos defeitos delas. E ao invés disso, comecei a olhar os meus próprios defeitos, me mudar, me transformar, me melhorar. E eu fiquei tão ocupado fazendo isso, que eu esqueci os defeitos dos outros. Essa é uma prática interessante. É a prática da autotransformação. É como aquela teoria do heliocentrismo e do geocentrismo. No heliocentrismo, o Sol está no centro e a Terra gira em volta dele. Já no geocentrismo, a Terra está parada e o Sol está virando em volta dela. Todo mundo sabe, a gente espera, né, que a Terra gira em volta do Sol. Nós também, será que a gente faz as pessoas girarem à nossa volta? Ou será que a gente que vira em volta delas? Será que a gente que se adapta ou a gente que faz as pessoas se adaptarem? Esse é o espírito da autotransformação. Muito difícil a gente conseguir mudar as outras pessoas, ou conseguir mudar o ambiente. Agora, você consegue se mudar. Você consegue mudar uma tendência negativa sua. Por exemplo, olhar demais o defeito alheio. Não necessariamente é culpa daquela pessoa. Pode ser que você tenha uma tendência igual, e por isso está culpando aquela pessoa. Por que você não se transforma, então? Esse é o segundo ponto de reflexão. Se a gente está culpando demais o ambiente, ou se a gente está culpando demais as pessoas. Reclamar da situação, reclamar de tudo. Claro, tem situações que a gente tem que ficar insatisfeito para querer melhorar. Porque o ser humano, se ele não fosse insatisfeito ao longo da história, nenhuma inovação ia acontecer. Por exemplo, o ser humano estava incomodado, insatisfeito com a velocidade de viagem. Foi lá os irmãos Wright que desenvolveram o avião. Essas insatisfações são boas. Mas ao invés de a gente querer mudar as outras pessoas, a gente tem que se transformar. Estuda, lê, reflete, medita e se adapta. Se adapta, extrai lições, aprende, muda, se transforma, busca ser melhor, busca ser mais tolerante. Esse é o segundo ponto de reflexão. O terceiro e último ponto de reflexão é a importância de você ter perseverança em corrigir os seus defeitos. Primeiro, encontrar os meus defeitos, pode parecer algo depressivo ou ruim, mas não é. Buscar mudar, corrigir os seus defeitos. Ter essa vontade de corrigir os seus defeitos. Primeiro, admitir o seu defeito e segundo, é você querer melhorar, você corrigir aquele defeito. Conforme você vive com outras pessoas, você identifica os seus defeitos. Aí você vai querer mudar aquilo. Tem uma série de defeitos que a gente tem e a gente sempre vai ter esses defeitos. Na verdade, a gente está aqui justamente para encontrar os nossos pontos fracos e corrigir os nossos pontos fracos. Você vai ter uma vida muito mais significativa fazendo isso, buscando se mudar, se transformar, se analisando, corrigindo os seus defeitos. E é assim que você cresce como pessoa e você se torna uma pessoa melhor também. E aí, quem sabe, você corrigindo os seus defeitos, você se torna uma pessoa tão louvável que você mude os outros daí. Essa é a melhor forma de você mudar outra pessoa. É você ser um exemplo. Como dizia São Francisco de Assis, a palavra guia, mas o exemplo arrasta. Aí você muda os outros. Tem aquela história também da competição entre o sol e o vento. O sol e o vento decidiram, tinha um viajante num deserto, ele estava usando um chapéu. O sol e o vento estavam competindo para ver quem que ia tirar o chapéu daquele viajante. Foi lá o vento, soprou o mais forte que ele pôde. Soprou. Aí quanto mais ele soprava, mais o viajante segurava o chapéu na cabeça e não soltava. Aí ele soprava com toda a força, ele fazia assim e não conseguiu. O vento desistiu, mas batalhou. Foi o sol, apareceu, subiu na frente dele, metaforicamente abriu um sorriso para o viajante,
O viajante esquentou a cabeça dele, tirou o chapéu, fez assim, pronto, resolvido. O sol foi o exemplo, ele só apareceu. Ele não ficou assoprando, não ficou mostrando. Ele foi o exemplo. E o viajante tirou o chapéu. Essa é uma prática que a gente deve buscar também. A gente tem que insistir, investir tempo em buscar melhorar os nossos defeitos. E a gente sempre vai conseguir fazer isso. A gente precisa vencer o nosso orgulho. Quando a gente erra, o nosso orgulho aparece. Porque a gente não quer errar. Mas quando a gente erra, quando a gente toma um tombo, a gente tem que assumir a responsabilidade e buscar ser uma pessoa melhor. Isso, eu lembro, a primeira vez que eu estudei esse ensinamento, eu estava no 3º ou 4º ano da faculdade. E eu percebi que eu não ia para frente na faculdade por vários motivos, mas um deles era, eu sempre culpava o professor. Esse professor é muito ruim. Ah, não, esse cara aí, ó, eu vi lá o CNPq dele lá, o cara não sabe nada. E eu ficava colocando, a aula é ruim, a aula é de sexta-feira à noite, o slide é ruim, o cara não sei o quê, e babá, e nunca ia para frente. Até a hora que eu falei assim, Gabriel, é o seguinte, cara, você é burro e preguiçoso. Eu olhei para mim e eu falei isso, além de ser burro, você é preguiçoso. Cria vergonha na tua cara e estuda. Aí eu me formei. No começo doeu admitir isso. Mas uma vez que você admite, e você chama a responsabilidade para você, e você busca mudar, aí a sua vida vai para frente. Pode parecer a autorresponsabilidade ou a vontade de se transformar, dá medo. Você fala, eu não quero fazer isso. E se eu ficar depressivo no caminho? Duvido. A partir do momento que você ficar ocupado na autotransformação, você vai estar conectado com o verdadeiro sentido da sua vida. E é aí que você recebe ajuda celestial. É aí que o seu anjo da guarda desperta. E é aí que você é ajudado pelos seres espirituais e pelas pessoas à sua volta. Não tem aquela frase, o céu ajuda quem se ajuda? É nesse sentido que a gente deve buscar trilhar. Agora a gente vai entrar na parte prática da meditação. Espero que as explicações tenham sido suficientes para agora a gente poder pensar sobre esses três pontos de reflexão. E, mais importante do que pensar, é praticar isso agora e buscar levar isso para o seu cotidiano. Por isso que a gente vai repetir a gente repete essa reflexão ao longo do tempo, para você poder incorporar isso na sua alma e quando você voltar para o seu dia a dia, você poder praticar esses 3 pontos. Vamos então agora dar início à prática de hoje. Sente-se com a coluna ereta, relaxe os ombros e deixe as palmas das mãos voltadas para cima e sobre as pernas. Feche os olhos levemente. Nesta postura relaxada, inspire e expire profundamente por alguns instantes.
podem voltar a respirar normalmente. Daremos início à prática dos 3 métodos de reflexão. Então, vamos praticar a reflexão sobre os 3 pontos usando o tempo restante. Endireite a coluna e harmonize a respiração levemente. Junte as mãos em posição de oração. Esta forma é a postura do caminho do meio, que não pende nem para a direita, nem para a esquerda. Sintonize o seu coração com estas mãos e respire profundamente. Vamos iniciar a primeira prática. Veja se agora você tem ganância que não conhece
o sentimento de abastança. Veja se tem ganância que não conhece o sentimento de abastança. Encontre-a e faça a reflexão. O que descobriu sobre si? É melhor que as pessoas não sejam reconhecidas mais do que o trabalho que é capaz. Se tiver o reconhecimento acima da capacidade, surge a arrogância, o que se transforma em erros. Creio que vocês estejam trabalhando arduamente. No entanto, deve-se contentar em receber uma retribuição de 10% do trabalho que desempenha. É o suficiente. Os 90% restantes você está servindo a Deus. Se receber 100%, não está servindo nada. Por isso, assim está bem. Assim, a ganância sem sentimento de abastança é a vontade de buscar resultados que vão além do seu trabalho. Se você vive para servir, não deve carregar uma ganância intensa. Considerar que 90% é servir a Deus é o suficiente. É importante ter satisfação em ser 10% reconhecido. Harmonize levemente a respiração. Veja se agora você está culpando os outros ou o ambiente. Veja se você está culpando os outros ou o ambiente por não conseguir o resultado que deseja. Reflita sobre isso.
A vontade de culpar os outros ou o ambiente é uma covardia. Se você se reconhece como um asceta, deve ter coragem e considerar que todas as questões e problemas são de sua responsabilidade e são o alimento da sua alma. Você deve se disciplinar, fazer o que estiver ao alcance e se empenhar nas soluções. Essa é uma postura necessária. Elimine a covardia tão logo a encontre dentro de si e pense o que poderia ter feito e que outros caminhos haveriam. Tome sempre como seu problema e busque sua solução. Desta forma, a sua alma aumentará um nível do seu calibre. Enquanto culpar os outros ou o ambiente, o seu calibre jamais aumentará. Tome tudo como processo do seu aprimoramento. Assim é que se manifesta um grande calibre. Com o passar do tempo, a alma aumentará o seu brilho, chegando a obter a virtude. Vamos para a última reflexão. Harmonize novamente a respiração. Relaxe os ombros. Quais são os seus pontos fracos? Você tem a intenção de corrigi-los? Quais são os seus pontos fracos? Você tem a intenção de corrigi-los? Reflita sobre isso. Foram alguns minutos, mas como se sentiram? Certamente tiveram um momento de tranquilidade. Não foi um momento que há tempos não tinha? Há 365 dias no ano, mas já reservou alguns minutos
para um momento de tranquilidade como esse? Certamente viveu atarefado. Reservar esse momento de reflexão é ter um estado de espírito como a fonte que se oculta na floresta adentro. Nesse momento, você saberá que a raiva, a ira, os diversos sentimentos negativos desaparecem por si só. Por favor, preze pelas descobertas de hoje. E o mais importante na hora da reflexão é um coração inocente e humilde. Por favor, tenha isso em mente. Só assim a reflexão pode dar frutos. Caso contrário, por mais que se aprofunde nos pensamentos, não conseguirá um momento de tranquilidade. A predisposição de aceitar tudo, sem deixar-se iludir pelos diversos sentimentos, levará você à fé infalivelmente. Podem abrir os olhos e encerrar a reflexão. E estou aqui para falar para vocês sobre o lançamento do livro de leis desse ano. É sempre o livro mais esperado de todos os anos. Ano passado foi o livro As Leis de Messias, esse ano é esse livro aqui, As Leis do Inferno. Pode ser um nome assustador ou é um tema que a gente tem uma certa resistência em buscar aprender, mas esse livro, o mestre, ele explica para a gente a existência do mundo infernal, como é esse mundo que a gente evita, mas na verdade a gente tem que saber como é a existência. E vou só projetar aqui uma parte do livro que o mestre nos ensina. Ele diz o seguinte: quer você acredite ou não, o mundo espiritual e o inferno existem de fato. Este livro é uma leitura obrigatória em um tempo como o nosso, já que mais e mais pessoas estão indo para lá sem ao menos ter consciência disso. O que é o inferno de fato? Como você pode evitar esse destino? Conheça a verdade espiritual que rege a Terra e descubra qual é o mundo que aguarda você após a morte. Então, esse é o tema do livro As Leis do Inferno, um assunto muito espiritual. O mestre, são 5 capítulos, ele fala, o capítulo 1 é uma introdução ao inferno, depois fala sobre as leis do inferno, fala sobre a existência do Ema, que é um juiz que existe lá no mundo infernal. O capítulo 3 é sobre maldições e possessão, o capítulo 4 é a luta contra os demônios, e o capítulo 5 é uma mensagem do Salvador para salvar a terra da crise. Para você adquirir esse livro, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp, que fica aqui na descrição desse vídeo, que eu informo você sobre como adquirir esse livro. Então, fica a grande dica de leitura, a sugestão de leitura para essa semana, que é o livro As Leis do Inferno. Tá? Acabou de sair do forno, recém-lançado,